começar a falar um pouquinho do Scratch. A gente vai ter um momentinho mais chato, assim, que é uma parte mais teórica, eu vou falar um pouco dele, mas depois a gente vai acessar ele aí e vai colocar um pouquinho em prática, um pouquinho de cada vez. Então, o Scratch, a gente tem o palco, aquela área assim, rodeada ali, onde está o gatinho. O palco é onde as ações do código são apresentadas, onde vai acontecer toda a interação do código, onde você vai conseguir ver o que você está escrevendo ou o que você está organizando nos blocos ali. O palco, que não vai dar para ver nessa imagem, mas para você localizar os objetos nele, ele trabalha com o eixo X e o eixo Y. Ele tem, se eu não me engano, 360 por 420 pixels, mais ou menos, não lembro se é exatamente isso, sendo que a gente tem um lado, vamos pensar um pouquinho na matemática, ele tem um lado aqui negativo para a esquerda e para baixo, e positivo para cima e para a direita, para vocês conseguirem localizar os objetos ali. Aí vamos lá falar agora dos atores. Os atores, no caso aqui, é o nosso gatinho que está ali na tela. A gente tem algumas opções dos atores aqui e eles ficam todos nessa área de baixo. Porque, não sei se vocês chegaram a reparar, quando eu mostrei o código, eu tinha lá como ator a gatinha, eu tinha as estrelas e eu tinha o que seria a armadilha. Tudo que tiver, tudo que for entrar no palco, que for interagir de alguma forma, vai ser um ator. Então, os atores são quem faz, são os que fazem ou recebem ações. Também é ator tudo que interage no ambiente. Então, a gente vai chamar sempre todos eles de atores. Mesmo quando não aparecem, mesmo quando aparecem só em um momento, se interage, é ator. Plano de fundo. Aqui a gente tem um branco ali atrás. Aqui a gente já tem um castelo, talvez. Então, vocês conseguem criar, a partir de fotos, a partir de ilustrações, um ambiente e que pode ser ou não interativo, a partir de outros atores e tudo mais. Então, não sei, alguém que já deve ter visto algum tipo de animação, alguma coisa que envolvesse fotos reais e desenhos. A gente consegue trabalhar isso aqui no Scratch, da mesma forma que a gente consegue fazer as nossas próprias criações. O plano de fundo, no caso, é o cenário, e ali a gente consegue trabalhar com vários planos de fundo, vários cenários, os atores, os cenários, os sons que eu vou falar daqui a pouquinho, tudo isso você pode criar ou pegar da internet e inserir aqui na ferramenta. Diferente do Powtoon, que tinha aquela coisinha de versão paga, ele não, ele é totalmente gratuito. Ele não cobra nada. As fantasias. Os atores, vocês chegaram a reparar que ali quando ela movia a gatinha movia, ela dava uns passinhos. Os atores têm o que a gente chama de fantasia. Essa visão que a gente tinha dela estar movendo é porque ela estava mudando entre a fantasia que os pezinhos dela estavam de uma forma e estavam de outra. Então, nisso que dava aquela ideia de movimentação. Quando você cria um ator, você pode colocar, que aqui tem duas fantasias, não sei se daí vocês estão dando para ver, aqui está com as patinhas de um jeito e de outro. Então é para ter essa noção. Então toda vez, organiza lá no código, toda vez que ele mover para uma direção, para outra, seja qual for, ele vai ficar mudando de fantasia. E isso você pode usar várias fantasias. Você pode usar, por exemplo, para quando o personagem for passar em uma área específica, ele mudar de cor, ele mudar de tamanho. Então você tá numa área, por exemplo, naquela visão daquele castelo ao fundo. Aí você tem uma noção de tamanho, aí depois ele vai para um cômodo específico daquele castelo. Você pode reduzir o tamanho dele. Então as fantasias trabalham com isso. Os sons. Aqui, aquele joguinho ali, eu fiz ele sem som, porque na época não dava tempo de inserir som. E acabou que eu dei até uma melhoradinha nele, aquelas estrelinhas não tinha quando eu fiz ele a primeira vez, eu alterei para a gente ter uma noção até agora de o que dava para fazer. Mas é possível inserir sons, então um diálogo entre o personagem, um som ao mover o personagem, um som específico para cada cenário onde você estiver.
todos os menus, entre outras. Uma musiquinha dele tocando ele inteiro, né? Uma musiquinha. Então, tem essa opção. Ela tem também uma biblioteca enorme de sons. Então, aí a gente vem para a parte do código mesmo, que são os scripts. Programas escritos para um sistema que automatiza a execução de tarefas. Então, ele vai gerar as ações que vão acontecer no nosso palco. Lá no que vocês viram, do joguinho que a gente passou aqui, é só isso daqui. Isso daqui não aparece para quem estiver acessando. Então, a gente vai trabalhar aqui só com código, e porque uma coisa que é muito legal do Scratch é isso, de você ter essa interação ali ao vivo, por assim dizer. Ao mesmo tempo que você mexe aqui, você vê o que está acontecendo lá, para você ter ideia de como está acontecendo o seu jogo e conseguir ir alterando o seu script, no caso, o seu código. Aí eu vou falar aqui agora de algumas das opções de script. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a mão na massa nelas para começar a fazer funcionar um pouco. Começar falando, a gente tem aqui várias opções. Eu vou começar falando dos eventos. Os eventos, eles são os gatilhos para algum acontecimento. Então, a gente tem aqui o evento, quando clicar em uma bandeirinha verde. Quando o jogo inicia, quando carregar a página que está lá, o joguinho, a atividade, seja lá o que for, vai ter uma bandeirinha verde no início já. Então, pode ser que você já quer que aquilo comece a interagir desde o início mesmo. Aquele lá do labirinto, a gente clicava na bandeirinha verde e ficava parado no que seria um menu, com as instruções e indicando para pressionar espaço quando quisesse começar. Mas às vezes é uma animação ou alguma outra coisinha que você já pode iniciar já da bandeirinha verde. Movimentos. O movimento vai ser toda a alteração do ator dentro do palco, daqueles eixos ali. Então a gente tem o MOVA. O MOVA a gente pode, esses passos eles estão em unidades daqui do palco. Por isso que eu falei que o palco é dividido em X e Y, tem 420 por 360, porque cada um passo ele vai mover um desse quadradinho, que costuma ser assim, um valor muito baixo. Tanto que o gatinha estava andando no labirinto, são 10 passos. Então, vocês conseguem ter a noção. Então, você pode mover, com uma vez que você tecla ali, você pode mover um espaço muito grande ou muito curto. Vai depender do valor que você inserir aqui. A aparência. A aparência, além de mudar literalmente a aparência do ator ou do cenário, ela também tem a opção de diálogo. Então aqui a gente tem o bloco Diga com a mensagem, você pode colocar o texto que você quiser por tantos segundos. Aí ele vai aparecer lá lembra no Paul Tour que vocês tinham uma linha do tempo? Seria mais ou menos isso. Você pode colocar lá a fala para o personagem que ela vai aparecer durante 1, 2, 3, 5 segundos, dependendo do tamanho do texto. Exatamente o bloquinho que eu falei que a gente usaria depois. Os blocos de controle. O bloco de controle. Espere um segundo, esse valor. Se tiver uma caixinha aqui em branco, você pode alterar esse valor, colocar qualquer valor ali. Pensando aqui, espere um segundo. Espere, caixinha, segundo. Você não pode colocar espere 90 por extenso na caixinha, sempre número. Na programação, a gente não fala, eu não vou aprofundar nisso no Scratch porque é desnecessário, mas a gente tem que a gente chama de inteiros lógicos e eu esqueci o que a gente se refere a texto no momento. Mas tem um para texto, um nome específico. Então aqui, se a gente está trabalhando com segundos, você vai trabalhar só com número, só com inteiros e números reais também. Você pode ter aqui 1,5 segundos, tá? Porque às vezes, dependendo do que você for fazer, 1 segundo é muito. Às vezes você quer uma coisa assim, que só pisca na tela. Aí você pode colocar 0,25, 0,5, qualquer outra fração dessas. Na programação a gente tem uma coisa que a gente chama de loop infinito. Às vezes o código que você está fazendo,
por algum erro, ele entra em loop infinito, ele consegue repetir, começa a repetir. Se acontecer de vocês estarem testando alguma coisa com o bloco sempre, principalmente o bloco sempre, que eu repito, uma hora ele vai parar. O bloco sempre não vai parar. Então, se acontecer de vocês estarem testando alguma coisa, vocês têm aqui esse símbolozinho vermelho. É só clicar nele que o código de vocês para. Os sensores. Vocês viram ali agora, quando eu estava falando do labirinto que eu fiz, tinha lá, quando tocar, se tocando em preto, faça isso. Os sensores é exatamente o que o nome diz. Eles são sensores para identificar alguma coisa que está acontecendo no palco. A gente tem está muito pequenininho aqui. Tocando na cor. Se uma cor estiver tocando em outra específica, se alguma coisa tocando em ponteiro do mouse. Vocês têm uma opção aqui também no sensor de pedir informação para o usuário. Vocês vão colocar uma mensagem e vai aparecer um campo para a pessoa colocar a resposta. Então, você quer que o personagem tenha o nome de quem estiver jogando, você pode ter esse bloco, ele vai colocar, ele vai parar o código e vai aguardar a resposta. Essa resposta ele vai armazenar aqui. Aí a gente tem os operadores. Os operadores a gente tem operadores que aqui no caso de contas, vai somar, diminuir, multiplicar, dividir. A gente tem um operador de gerar um número aleatório. Então, um número aleatório entre 1 e 10, entre 1 e 100, entre 1 e 4, pode gerar um número aleatório qualquer. E a gente tem operadores de comparação, maior que, igual, menor que a gente pode usar para testar, por exemplo, aquela coisa da pontuação também, ou por exemplo, se você quiser fazer alguma coisinha que vai ter uma continha matemática. Aí se o usuário coloca lá, tem que colocar 2 números que a soma tem que estar acima de 20. Aí vai preencher aqui e depois você vai comparar. O resultado que deu aqui é maior do que 20? É uma das funções que a gente pode utilizar. As variáveis são as variáveis. Exatamente o que o nome sugere. É um valor que vai variar durante a execução do seu código. Eu posso ter, por exemplo, um valor fixo, sei lá, eu tenho... é um joguinho de passar numa trilha. Eu vou ter 10 espaços, 10 casas. Exatamente. Então é um valor fixo. Eu tenho 10 casas. Pronto, aquele valor não vai mudar em momento algum. Mas eu posso ter uma variável, por exemplo, vamos supor, um exemplo um pouco mais complexo, que demoraria mais para fazer, mas se acontecer alguma coisa, vão aparecer mais 4 casas naquela trilha. Então, aí esse valor pode passar a ser variável. Então, aí você vai dar um nome, você vai criar uma variável, você vai abrir um campo de uma janelinha dessa, você vai dar o nome da variável, você vai selecionar se ela vai ser para todos os atores ou apenas para este ator. O que acontece? Você pode ter um valor que só vai existir dentro desse ator específico, no código dele. Então você tem uma variável, por exemplo, com o nome de casas. Às vezes essa variável, se você tentar usar ela em outro ator, você não vai conseguir se você selecionar para este ator apenas, porque ela vai existir só aqui, não vai existir no restante do código.